Essa aula 8, Introdução aos Evangelhos, é a última aula de conteúdo desse curso de Introdução à Sagrada Escritura, do Padre Alex Nogueira. A aula 9 é só o gabarito das respostas, né? Porque cada aula em PDF, no final das aulas, tem umas perguntinhas para revisar o conteúdo. Então, a aula 9 é só o gabarito e essa aula 8 é a última aula de conteúdo antes da gente começar depois a falar do curso de cada um dos evangelhos. Então, essa aula é Introdução aos Evangelhos. E Padre Alex Nogueira começa falando que a palavra evangelho vem do grego e que significa boa notícia. Na Bíblia, ela indica o anúncio da salvação trazida por Jesus Cristo, o Filho de Deus. Os evangelhos são o coração de toda a Sagrada Escritura porque nos dão testemunho vivo da vida, morte e ressurreição de Jesus. Eles não são biografias completas, mas narrativas de fé escritas para suscitar a fé em nós. Então, a boa nova de Jesus Cristo não é apenas uma mensagem, é uma pessoa, como disse Santo Agostinho. E uma aplicação prática é que a gente deve ler os evangelhos não como um estudo de um texto antigo, mas encontrar uma pessoa viva que fala, cura e transforma ainda hoje. Então, o sentido dos 4 evangelhos começa, né, Padre Alex falando que a igreja sempre reconheceu somente 4 evangelhos, que são, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, como inspirados e autênticos. Então, cada um mostra um aspecto da mesma verdade sobre Cristo. Assim, por exemplo, Mateus, ele apresenta Jesus como o Messias prometido, o rei dos judeus. Já o Evangelho de São Marcos mostra Jesus como servo de Deus que age com poder. O Evangelho de São Lucas revela Jesus como Salvador misericordioso. E o Evangelho de São João revela Jesus como Filho eterno do Pai, o Verbo feito carne. Então, Santo Irineu de Leão até falou: há 4 evangelhos, mas um só Espírito que os anima. Então, assim como esses 4 evangelhos se unem num só testemunho, nós também somos chamados a unir dons e experiências para manifestar o mesmo Cristo no mundo. Padre Alex explica que o processo de formação dos evangelhos aconteceu em 3 etapas. A vida e o ensinamento de Jesus, que o próprio Cristo anunciou a Boa Nova e realizou sinais, a pregação apostólica, que os apóstolos transmitiram oralmente o que viram e ouviram, e a redação escrita, que são os evangelistas se reunindo e organizando os testemunhos sobre a inspiração do Espírito Santo. Então, São João Paulo II falava, né, que os evangelhos são fruto da ação do Espírito Santo na igreja. Então, ao ler o evangelho, devemos lembrar que ele nasceu da experiência viva da comunidade cristã. A fé se alimenta na escuta e na partilha. Não é um caminho individual, mas eclesial. Jesus não deixou nada escrito, mas os apóstolos, né, escreveram esses 4 evangelhos para que hoje a gente pudesse ter uma sequência, lê-los e entender que essas palavras ainda nos falam no dia de hoje. Então, os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles são chamados de sinóptico,
porque apresentam uma visão assim semelhante, como se fossem juntos, né? Eles compartilham narrativas, parábolas e expressões muito próximas. Que, segundo a tradição, Marcos foi o primeiro a ser escrito, lá por volta de 65 depois de Cristo. Mateus e Lucas utilizaram o Evangelho, os escritos de São Marcos, como base, complementando com sua própria vivência. Já o Evangelho de São João é diferente, não repete os sinóticos, né? Apresenta longos discursos e reflexões teológicas mais profundas. São Gregório Magno falava que os evangelhos são diferentes nas palavras, mas concordes na fé. Então, assim, cada pessoa experimenta Jesus de um modo único, mas a fé é a mesma. Então, a gente tem que saber, né, que Mateus, quando ele escreveu, a intenção catequética e pastoral era: o público principal do Evangelho de São Mateus eram os judeus convertidos. Então, a ênfase era: Jesus é o Messias, é o novo Moisés. Já o Evangelho de São Marcos, o público principal desse evangelho eram os cristãos de Roma perseguidos. Jesus é o servo que sofre e vence. No Evangelho de São Lucas, o público ali eram os pagãos convertidos, né? Que a ênfase era: a salvação é universal e misericordiosa. E o Evangelho de São João, o público ali principal era já as comunidades maduras na fé, que Jesus é o Filho de Deus e fonte da vida eterna. Então, os evangelhos nos mostram que Deus fala em cada cultura e situação. A palavra é viva e se adapta ao coração de quem escuta. O que a gente tem que hoje fazer é saber que os evangelistas, eles não escrevem como historiadores, né, mas como testemunhas da fé. Eles viveram aquilo. Então, assim, os milagres, parábolas, os discursos são organizados realmente para levar o leitor a crer. Por isso que o centro de cada evangelho é a Páscoa de Jesus. Então, desde o início, a igreja reconheceu os evangelhos como norma de fé. Eles foram sempre lidos nas assembleias litúrgicas e sempre preservados com muito cuidado. Santo Agostinho até falou assim: não creia nos evangelhos senão movido pela autoridade da Igreja Católica. Para você ver como que a igreja reconheceu esses evangelhos e sempre cuidou para que esses textos ficassem realmente fiéis ao que os evangelistas escreveram. Então, a leitura pessoal da Bíblia deve estar sempre em sintonia com o que a igreja diz. A Bíblia, ela é católica. E ainda, o Padre Alex, para terminar, ele até fala que surgiram depois uns escritos apócrifos que não são reconhecidos pela igreja, né? E enfim, eles não é que eles não foram aceitos porque continham um erro doutrinários ou porque não tinham origem apostólica ou eram incompatíveis. Não foi isso. Mas é porque a igreja reconheceu como fonte segura somente os 4 evangélicos canônicos. Então, a gente tem que saber disso. Quais são os evangelhos que a Igreja Católica reconhece, que a gente tem que ler e estudá-los. E para finalizar, a gente sabe que tudo converge para a pessoa de Jesus, o Verbo encarnado, Salvador do mundo. Então, cada evangelho narra com o seu estilo, mas todos com o mesmo núcleo: Cristo morto e ressuscitado.
O que a gente tem que saber é que o Evangelho é o livro da vida, onde cada cristão é chamado a se espelhar. É o anúncio que transforma o mundo, porque é a presença viva do próprio Cristo. São Francisco de Assis dizia assim: não basta ler o Evangelho, é preciso vivê-lo. E Santo Ambrósio também falava assim: o Evangelho é o sol da alma, ilumina, aquece e dá a vida. Então, Padre Alex encerra essa aula lembrando que a Bíblia não é apenas para ser compreendida, né? Mas é para ser obedecida. E os evangelhos são a ponte entre o conhecimento e essa vida cristã. Então, cada evangelho tem seu espelho ali diário. Mateus ensina a fidelidade, o Marcos a coragem, o Lucas a compaixão e João o amor. E finalizando essa aula, a frase para essa aula é que há 4 evangelhos, mas um só Cristo, e cada um deles é uma janela aberta para contemplar o mesmo rosto do Salvador. Te espero agora no próximo curso. Até logo!